Olá novamente. Vamos continuar com nossas aulas de funções, né? Só que agora nós já falamos da função do primeiro grau, ou de grau 1, que é a função polinomial de grau 1, e vamos passar pela função quadrática, depois pela função exponencial. Vamos só relembrar que a função do primeiro grau, né, que é a função polinomial do primeiro grau, nós podemos trabalhar com ela fazendo uma análise de uma estrutura linear. E nós fizemos, então, um raciocínio de geometria analítica, associando a chamada taxa de variação da função, que é delta y sobre delta x, né? Que é a tangente do ângulo alfa. Esse ângulo alfa, a gente falou dele aqui, que é entre a reta da função e o eixo das abscissas. É aqui o eixo das ordenadas. Então, essa tangente de alfa, para uma análise geométrica, né, ela vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, que é seno sobre cosseno também. E ela é, então, delta y sobre delta x, ou seja, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Isso é bastante importante, nós precisamos ter isso em mente. Alguns autores chamam isso aqui de incremento da função. Ou seja, a função cresce proporcionalmente a isso. Então, quando eu faço uma regra de 3, por exemplo, eu vou pegar lá um determinado valor, 1 está para 3, 7 está para x. Isso aqui só pode ser feito para uma função do primeiro grau. Mas se você for fazer uma análise, por exemplo, epidemiológica, e utilizar uma regra de 3 vai dar errado, não vai funcionar. Por quê que não vai funcionar? Porque a taxa de crescimento, ou seja, o incremento de uma função do primeiro grau, é diferente do incremento de uma função diferente do primeiro grau. Pode ser maior, pode ser menor, ou assim por diante, né? Então, isso é importante, nós vamos voltar nisso depois. Relembrando que a função polinomial, ela é igual a de índice n, x elevado a n, mais a n menos 1 multiplica x elevado a n menos 1, mais a índice 1 x elevado a 1, não, vou fazer isso agora, vamos terminar aqui com 2, que é melhor, em termos do que nós precisamos fazer. A2 x elevado a 2 mais a1 x elevado a 1 mais a0 x elevado a 0. Como nós falamos, todo número elevado a 0 é 1. Essa daqui, ó, é a função de grau 2, ou função polinomial de grau 2. O maior expoente do x, ou da variável, ele vai determinar o nome da função, né? Essa função aqui, ó, pode ser reescrita, função quadrática, porque é elevado a 2 é elevado ao quadrado, né? O nome disso é por causa dos gregos, né? Que a área de um quadrado é a elevado ao quadrado. Então, é a elevado a 2.
Aí ficou o nome, quando é elevado a 2, de quadrado. E ela vai ser igual a x ao quadrado mais bx mais c. Essa é a característica geral dessa função. O gráfico dessa função você pode fazer de várias maneiras. Você pode fazer à mão, ou você pode buscar uma calculadora gráfica, como havia falado na aula passada, e ficar brincando aí com as funções, né? Como se não tivesse nada que fazer. Mas algumas vezes, né, se gosta da matemática e tem dificuldade na matemática, mas quer aprender, a noção do raciocínio matemático acaba ficando mais ativada quando se faz esse tipo de análise. Então aqui nós temos o f de x, o x. Essa função, então, ela tem uma parábola e a parábola ela tem esse formato aqui. E o formato vai depender do A. Ela corta o eixo de y em C. Como aqui ó, C igual a zero, essa função não pode ser ax² mais bx mais c. O que nós não podemos esquecer aqui ó, é que o A tem que ser diferente de zero. Porque se o A for igual a zero, se torna uma função de primeiro grau. Essa é a condição. Essa função aqui, por exemplo, é uma função em que f de x ou y é igual a x ao quadrado. Não tem b, não tem c. Tá? Ela tem essa cara aqui. Quando o A for negativo, por exemplo, ela vai estar com a concavidade voltada para baixo. Como aqui, ó, essa função. Pode ser y igual a menos x ao quadrado. Nós não podemos falar em termos de crescente ou não crescente, até não citei isso aqui em cima, mas porque a parábola tem uma parte crescente e uma parte decrescente. Se, por exemplo, nós utilizarmos aqui outras equações, nós podemos ter uma parábola que corta y e corta x diferente dessas que nós mostramos aqui. Ó. Dependendo da posição disso aqui é cortado, né? Dependendo da equação, a gente tem valores diferentes para as parábolas. E, por exemplo, nós podemos ter uma parábola que tenha esse formato, ó, e assim por diante. Vai depender dos valores de A, B e C. Por exemplo, se y for cortado aqui, o valor C está aqui. Ó, e aqui. E assim por diante. Agora, olha que interessante na análise geométrica dessa parábola, gerada pela função quadrática. Uma parábola que apresenta esse formato que eu vou mostrar aqui, vamos fazer assim, com cavidade voltada para cima. Quando aqui é zero, só seguir o caminho. Aqui o y ele é decrescente, né? Até zero, por exemplo. Aqui. X também é zero. Mas se y é zero aqui, observe. Ele é zero nesse ponto e ele é zero nesse ponto. Então eu tenho aqui x1, x2, y é zero. Observe que como essa parábola é simétrica, eu posso encontrar esse valor aqui no meio através de algo bastante simples. Vamos chamar isso aqui de x-vértice. Não vou fazer uma demonstração de como achar isso em função dos valores da equação, mas você concorda que esse x-vértice
devido à simetria, ele é igual à média de x1 e x2. A média aritmética simples. Ó. Aí você acha esse valor de x aqui. Ó. Com o valor de x encontrado, você joga ali na função e você vai achar o valor de y aqui, ó, relativo ao y vértice, por exemplo. Isso é importante? Principalmente para informações práticas. Vamos ver um exemplo prático em relação a isso. Agora tem que esperar apagar o quadro. Né? Mas veja bem, essa parábola tem alguma função interessante sobre ela, alguma coisa, para que ela serve? Os antigos, eles descobriam a matemática na força, na porrada. Né? Não tinha uma análise muito clara de fenômenos abstratos. Quem começou com isso foram os gregos. Os gregos começaram com esse tipo de organização mental. Mas uma das coisas interessantes para eles, era a construção. E as construções, muitas vezes, elas eram em arcos. A maioria das construções gregas não eram em arco, mas algumas eram. Romanas, também a tendência era que fossem retas. Mas vamos pensar numa abóbada. As igrejas, né, depois, na Idade Média, até antes, elas eram feitas, o teto na forma de abóbadas. Eu quero construir uma abóbada que tenha meio metro de altura, por exemplo, para um portão ou uma porta. Né? As portas costumavam ser redondas. E 2 metros de largura. Veja que não é a porta que tem meio metro de altura, né? Só a abóbada. O que a parábola tem a ver com isso? Ora, com esses dados aqui, se eu fizer uma circunferência, ao invés de uma abóbada parabólica, uma parábola, eu vou ter um problema. Isso aqui, considere que isso aqui não é uma circunferência, está longe de ser. Vamos ver se eu melhoro um pouquinho a circunferência. Uma melhorada razoável. Mas qual que é o problema da circunferência na construção? É isso aqui. Por quê? Quando chega nessa parte da circunferência, a resistência nessa parte que eu estou mostrando, ela é pequena. Então a tendência do material é cair, porque ele não se sustenta. Isso é de forma intuitiva, né? Demonstração matemática pode complicar. Agora, se eu fizer uma parábola, vamos fazer uma parábola aqui. Observa que ela é diferente. Observa que a tendência da parábola é sustentar a estrutura que está lá se for feita de tijolo. Ela não é idêntica. Ela não cai direto. Devido a essa inclinação nessa região aqui, ó, vai ter uma sustentação melhor. Se a gente fosse demonstrar isso, a gente ia falar da tangente, aquele ponto, isso, tem tanto de coisa, mas a relação de peso. Não é isso que interessa, não. Interessa que a parábola foi descoberta e foi feita, parece que antes das contas, né? As contas vieram depois. Então, como é que eu resolvo isso aqui? Como é que eu vou construir essa parábola? Vamos utilizar o gráfico, que vai ser mais fácil. No plano cartesiano. Colocar x, colocar y e x. Olha, se ela tem meio metro de altura, então ela vai estar em y, 0,5. E se ela tem 2 metros de largura, nós podemos fazer uma simétrica. Ó. 1 metro para cá,
1 metro para cá. Aqui é 1 e aqui é menos 1. Olha que interessante. Aí, a parábola, aqui não vai ficar a coisinha mais bonita, né? Mas é o raciocínio que interessa. Nós vamos fazer pouca conta, mas tá complicado aqui. Vamos lá. Uma forçadinha, né? Então essa aqui vai ser a linda abóboda da porta que a gente está querendo fazer. Veja só, se eu tiver a equação aqui, ó, eu posso trabalhar cada ponto dela. Ou seja, eu vou saber aonde que eu vou colocar cada curvinha para fazer essa abóboda. Se não, vai ser no olhômetro. Você vai organizando, né? Pode ser que dê problema. Esse tipo de estrutura, ela é quase autossustentável. Não precisa de tanta massa, de tanto cimento para organizar assim, né? Então veja só que coisinha interessante em relação a isso. Como é que eu faço aqui, ó, para poder achar os valores? Ora, nós sabemos que aonde a parábola corta o eixo de x é c. Então c é igual a meio. Então, isso aqui não tem dúvida, coisa bastante simples de fazer. Ora, esse encontro aqui, ó, se perceber, o valor de x1 e o valor de x2, y é zero. Mas essa parábola tem uma fórmula. Ela tem uma forma geométrica. F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Veja que o que nós estamos fazendo aqui é um modelo matemático para a construção de uma abóboda. Ou, né, de uma abóboda de uma porta. Isso aqui é um modelo. A gente considera que essa abóboda é parabólica. Ela vai ser parabólica. Dificilmente você vai ouvir o indivíduo, né, o pedreiro, o mestre de obras, falar que nós vamos fazer aqui uma parábola por uma equação de segundo grau. Né? Então, quando se vai aprender isso, vai utilizar outros nomes, como, por exemplo, a abóboda. Ó, de acordo com isso, para achar os valores que estão aqui, ó, o valor de A, o valor de B, eu tenho que transformar essa equação de modo que ela fique viável. Eu tenho um problema para resolver. E os dados dizem para mim que para x1, por exemplo, e eu tenho o valor de x1, y é igual a zero. Ó, então eu vou colocar A vezes 1 ao quadrado mais B vezes 1 mais C, que é 0,5. Né? Então, quando eu trabalho isso aqui, ó, eu vou ter essa equação em função de A e B. Eu vou ter 0, que é A, vezes 1 ao quadrado, que é A, mais B vezes 1, mais 0,5. Mas, de acordo com isso, nós temos que A mais B é igual a 0,5. Então, que eu paro aqui, ó, o que eu vou fazer? É menos 0,5. Né? Inclusive, esse probleminha aqui, ó, de passar o 0,5 para lá, se você entender isso, é a base da resolução do 1 igual a 2 da aula passada. Então, eu tenho esse valor. O que mais que eu faço? O que eu tenho mais de informação? Eu tenho também o valor de x2. Então, vamos associar com x2. F de x é 0 para x2. Né? Eu tenho A, que multiplica menos 1 ao quadrado, elevado ao quadrado. Eu tenho mais B, que multiplica menos 1, mais C, que é 0,5. De acordo com isso, eu tenho que 0 vai ser igual a A menos B mais 0,5. O que a gente pode fazer aqui
é colocar o A em evidência. Então, A vai ser igual a B menos 0,5. Ora, a gente costuma chamar na matemática assim, ó, essa equação aqui, a gente chama de equação 1, essa aqui a gente chama de 2, e a gente vai aplicar 2 em 1, e vai reescrever. Quem que é A? B menos 0,5, isso é A, mais B, que é igual a menos 0,5. Né? Então, o que, que a gente vai ter aqui? Ó? 2B igual a 0. Portanto, B é igual a 0 dividido por 2. B é igual a 0. Então, essa equação não tem B. B dela é 0, então ela não vai ter o x. Então, eu preciso achar o A. Ora, se B é igual a 0, eu posso aplicar em qualquer uma desses dois aqui, ó, tanto no 1 quanto no 2. Se B é igual a 0, A vai ser igual a menos 0,5. Se A é igual a 0,5, eu tenho a equação, que é menos 0,5, que é o valor de A, x ao quadrado. Aí nós temos o C, já que não tem o B, mais 0,5. Aí a partir de agora, eu tenho a equação. Com essa equação, eu agora posso calcular todos os pontos da minha parábola, positivos, até a altura de meio, para poder construir essa parábola. Então eu posso fazer uma curva aqui, ó, e aí eu posso saber, por exemplo, ó, a 10 centímetros antes de 1 metro aqui, qual que é o valor de y, qual que vai ser a altura dela. Eu faço as marcações, ó, e com essas marcações eu consigo ir gerando a parábola. Aqui não ficou bom não, vou fazer melhor. Sim, ó. Não sei se ficou bom também, mas vamos lá. Assim, ó, eu tenho o valor aqui e tenho o y correspondente. Então, o valor de x. Vamos chamar x2. Eu tenho o valor de x1 aqui e tenho o y correspondente. Chamar de y2 e y1. Olha, o que, que acontece aqui nesse ponto? Eu tenho como fazer a parábola com todos os dados em função da equação. Então, nós temos um problema da experiência do dia a dia e também ao longo da história, em que a matemática veio mostrar como funciona, veio organizar isso, né? Veio gerar esse funcionamento.